Salário não é segurança. Essa é a minha análise estrutural sobre fragilidade financeira da classe média com relação a essa afirmação. A gente vai utilizar um exemplo prático, tá? Mostrando que ganhando relativamente bem, a estrutura ainda pode ser extremamente vulnerável. A Esse gente vai, exemplo, nós vamos pegar uma situação onde o salário bruto dessa pessoa é de R$ 10.000, tá? Por que salário bruto? Porque ainda não é esse valor que entra na sua conta todo mês no dia do pagamento. Ele tem os descontos em folha de pagamento. Então, um salário de R$ 10.000, na verdade, vocês vão ver que efetivamente entra o valor que entra em dinheiro mesmo, líquido, né? Depois do desconto é 7.600. Então, nós vamos mostrar isso aqui. Então, o salário bruto de R$ 10.000. Então, quando alguém fala para esse, você assim, porque a pessoa ganha R$ 10.000, ela já não ganha R$ 10.000, ela ganha 7.600, porque tem descontos, tá? Esse é o primeiro ponto aqui que a gente tem que observar na situação salarial. Então, aqui valores aproximados, tá? Isso pode variar de uma situação para outra, mas normalmente nós temos dois tipos de descontos em folha salarial: o desconto do governo e os descontos da contratante, tá? Os descontos de governo normalmente estão aqui, ó, no INSS, tá? E aqui eu já estou fazendo um percentual aproximado em cima do salário bruto, então descontaria em torno de R$ 900. E o imposto de renda em torno de R$ 1.100, tá? Os descontos do governo. Dos descontos da contratante, por isso pode variar, às vezes tem empresa que cobra um valor parcial do plano de saúde ou desconta uma parte do VR e do VA, né? Vale refeição, vale alimentação, algum outro tipo de desconto ou convênio, que daqui a pouco você contrata para ter um valor via contratante, um convênio de alguma outra questão, convênio de academia, enfim. Então, aqui, em média, aqui em torno de R$ 400 de desconto de benefícios, tá? Esse valor total, então, nós temos de descontos de R$ 2.400. Então, o 10.000, né, que é o teu salário menos os descontos, 2.400, sobra 7.600. Esse é o valor do teu salário líquido, R$ 7.600. É importante frisar também que é uma obrigação da contratante recolher o FGTS da sua conta. Então, isso aqui não é um desconto, tá? Na verdade, é o valor em cima do salário que a contratante paga, pega um percentual e ela deposita, né, mensalmente o FGTS, tá? Não vou entrar muito aqui na questão do FGTS, que provavelmente eu vou fazer um vídeo específico dele. Mas só para você saber que todo mês tem um valor ali de fundo de garantia. No final do exemplo a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, então, o primeiro ponto. eu ganho R$ 10.000. Não, tu não ganha R$ 10.000. Teu salário bruto é R$ 10.000, mas o que tu realmente recebe é 7.600. Ok? Agora vamos para a vida da pessoa, né? Então ela recebe um valor de R$ 7.600 por mês e algumas despesas essenciais nós temos, né? Então, moradia, alimentação, saúde, internet, celular, alguma despesa de cartão de crédito, outras despesas, financiamento do carro, combustível. Eu coloquei aqui situações mais próximas, normalmente numa pessoa que tem um salário de R$ 10.000, tá? Na moradia, considerando aqui aluguel ou um financiamento, né, condomínio, mais água, mais luz, em torno de R$ 2.200. Alimentação em torno de R$ 1.200. Saúde, né, um plano ou custos com farmácia, R$ 450. Internet mais o celular em torno de 250. Algumas despesas de cartão de crédito. Aqui pode entrar também assinatura de Netflix, outros serviços de streaming, YouTube Premium, né? Então, algumas compras parceladas, enfim, dá R$ 900. Outras despesas, né? Entra aqui uma margenzinha de outras despesas, R$ 300. O financiamento do carro, 850, e o combustível, né?
R$ 600. Tá? Claro que isso aqui pode variar muito de região para outra, né? Mas tenham em mente que são custos padrão, assim, né? Todo mundo gasta normalmente com isso, tá? No total de despesas, total de todas essas despesas são R$ 6.750. Então, o resultado dessa pessoa nessa situação é um valor de R$ 850 positivo, tá? Então, de forma resumida, salário bruto de 10 mil, que não é 10 mil que tu recebe, tem os descontos em folha, você recebe efetivamente 7.600. Você tem as suas despesas mensais, 6.750. Aqui nesse perfil, né, está sobrando, né, o saldo positivo aqui de R$ 850. Tá? E aqui, a título de informação, o FGTS, que é depositado pela contratante, não disponível para você, né, só no momento da rescisão, em torno de R$ 800 por mês. Certo? Então, o primeiro ponto. Agora vamos para uma primeira situação. Primeira análise, né, que você tem que fazer. Deixa eu puxar isso aqui um pouquinho para baixo, que eu não quero que você olhe agora. Vamos fazer uma simulação onde você começou a trabalhar nesse emprego de salário de R$ 10.000 bruto aqui no primeiro mês, tá? Não estou considerando se você já tem alguma coisa de saldo em conta e tudo mais, tá? Aqui vale a pena mostrar o racional que é importante você ter em mente, tá? Então traça, né, essa mesma situação para 12 meses à frente. Digamos, nesse primeiro exercício nosso, é traçar 12 meses à frente como se nada alterasse, ou seja, não vou ter despesas novas, não vai aumentar preço, enfim, nada vai se alterar. Nessas condições, olhando para 12 meses à frente, primeiro mês então, todos os meses então sobrando R$ 850, a gente vai somando eles aqui e eles vão aumentando. Então, ao final de 12 meses, você teria, né, R$ 10.200 de saldo em conta positivo, tá? Por que que esse post-it aqui está em amarelo no mês 8? Por causa de algumas considerações que eu quero que vocês pensem. As despesas mensais, elas estão na faixa de 6.750, tá? No oitavo mês, ou melhor, no oitavo mês que tu consegue juntar, somar, economizar R$ 6.800, ou seja, apenas no oitavo mês de trabalho tu consegue acumular o valor de despesas de um mês, tá? Então deixa eu puxar aqui minha colinha das considerações. Então, quanto tempo você leva para construir essa proteção de despesas que tu tem, né? Em 8 meses de trabalho, tu consegue, né, o volume para suprir um mês de despesa, tá? Isso aqui mostra o esforço que tu tem que fazer para poder ter a proteção de um mês. Se acontecer alguma coisa, quanto tempo que eu consigo me manter, né? Quanto tempo que eu consigo acumular o necessário para eu me manter em um mês, né? Então, demora 8 meses. Aí, vai de cada um a percepção de cada um. Aqui eu estou fazendo vocês pensar. Se vocês acham que isso aqui é um bom tempo, né? De acordo com a tua realidade, ok, né? Na minha opinião, eu acho muito tempo, tá? Eu acho muito tempo. Mais adiante a gente vai ver o porquê que eu acho muito tempo, tá? Então, quanto espaço existe para a vida dar errado, né? Ou seja, esperando alguma coisa dar errado, tá? Sem salário, a tua estrutura para, tá?
Porque ela tá muito justa. Ela tá muito justa, né? Tu consegue em 8 meses, somente depois de 8 meses, tu consegue juntar o equivalente a um mês de despesa. Né? Então tu já tem nessa situação uma dependência total do próximo salário, tá? E o patrimônio construído, se tu tá gerando reservas, gerando renda passiva e tal, e eu vou fazer um vídeo específico sobre isso. Aqui praticamente tu não tem muita margem. Ah, mas eu junto na. Eu coloco na poupança, eu invisto em não sei o quê. Eu não vou falar sobre isso agora, tá? Não vai fazer muita diferença nesses 8 meses aqui, tá? Vale a pena você refletir a respeito. Bom, aqui é uma situação onde nós não temos nenhuma alteração nesse perfil, né? De despesa e tudo mais, tá? Agora vamos para uma situação onde nós temos alguns impactos nessa estrutura, tá? Deixa eu cortar aqui embaixo. Vamos lá. Aqui é o seguinte: passou o primeiro mês, chegou no segundo mês, né? Tava tudo certo e tal, e por algum motivo, aqui eu não vou entrar se essa despesa foi criada de forma emocional, se era essencial ou não. Eu não vou entrar nesse aspecto aqui, tá? Vamos analisar friamente o que que acontece, porque o meu ponto aqui é vocês refletirem sobre a estrutura de vocês, tá? Então, por algum motivo, né, você comprou um celular de R$ 2.000, né? Se precisava ou não, também não vou entrar no mérito, tá? E você parcelou em 10 vezes. Então, além das despesas que você já tem, você fez mais uma despesa de R$ 200 por mês. Então, eu coloquei aqui os R$ 200 ao longo do tempo, tá? No mês 3 surgiu um imprevisto. Tu teve que consertar aí a máquina de lavar. E esse valor deu R$ 800. Teve que pagar no Pix. Então, menos R$ 800 aqui na despesa no terceiro mês. Passou mais alguns meses, no sexto mês, né, você teve que pagar o dentista da tua mãe, tá? Enfim, né, começou a doer o dente e tal, precisava resolver, né, aquele gasto que precisa ser feito, não tem jeito, né? R$ 500. Então veja que antes a gente tinha essa situação, né? 10.200 lá no 12º mês e tu levava 8 meses para juntar o equivalente de um mês de despesa. Tá? Olha como é que vai ficar agora. Vai ficar assim, ó. Aqui, ó, depois. Então aqui já teve o primeiro impacto, tá? Com essas novas despesas, despesas feitas conscientemente ou de forma imprevista, e é o que acontece na nossa vida, já aumentou, né? O teu orçamento aqui já aumentou de 8 para 12 meses de trabalho para você suprir um mês de despesa. Você tem que trabalhar um ano inteiro agora para poder suprir um mês de despesa. Então, já não existe margem de segurança, tá? Você está totalmente dependente do salário, porque você tem que pagar as despesas e mais essas novas que aconteceram, e você precisa também juntar aquele valor adicional como reserva e tal. Então, para suprir um mês de despesas já aumentou para 12 meses, tá? Então, agora, nessa situação, qualquer novo problema que der, né, já compromete a estrutura novamente de proteção, né? Existem impactos que a gente não controla, fogem do nosso alcance, né? Aumento de preços, questão da saúde, né? Enfim, uma batida e tal, aí o carro quebrou, enfim, normalmente acontecem imprevistos, acontecem impactos que a gente não espera, né? Infelizmente. E aí a nossa estrutura ela fica mais debilitada. Então você vê que com pequenos gastos e parcelamentos tem que tomar muito cuidado,
tá? Muito cuidado. Porque a gente tem a mania de, tá sobrando tal, cabe no orçamento, então eu vou parcelar, né? Tomem cuidado, porque você pode jogar a sua proteção lá para frente, né? Então aqui nesse exemplo do 8º mês para o 12º mês, né? Se você fizer qualquer outra despesa aqui, vai impactar, né? E assim vai virando uma bola de neve. Então tomem cuidado, tá? Então tu entra numa margem que existe um perigo de entrar no modo automático e de achar isso normal, porque você começa a ver que essas coisas acontecem, né? Você já não começa a pensar mais na questão de construir patrimônio, né? Nem vou pensar mais nisso, ó, é isso aí mesmo, eu vou gastar. Aí você começa a gastar coisas já com esse pensamento, antes de você pensar no que pode fazer para melhorar a tua estrutura, tá? E aí entra num automático assim que é bem difícil de você sair, tá? E isso também limita a possibilidade de escolha. Digamos que tu tá num emprego que mesmo que tu ache que está bem e tudo mais, né? Você fica um pouco limitado de tipo pedir aumento, de ter discussões mais acaloradas dentro do ambiente de trabalho, né? Profissionais, eu digo discussões profissionais, né? Porque você tem medo de perder um emprego. Daqui a pouco você tem que aturar um chefe ou pessoas que num ambiente tóxico, tu, tu, tu não está conseguindo daqui a pouco um outro emprego num outro lugar com o mesmo salário, você acaba limitando a possibilidade de escolher e acaba ficando nessa mesma situação. Então, é, alguns pontos aqui que eu trago para vocês refletirem a respeito da estrutura de vocês, tá? Vejam esses impactos, vejam o quanto as escolhas, né, interferem na estrutura financeira de vocês, tá? Olha como é. Mas enfim, né, tudo pode piorar. Então, o que acontece quando o salário para de entrar, tá? Nesse mesmo exemplo, e aí seguindo esse avanço aqui do segundo cenário, trazendo para cá, chegou no 7º mês. E aí, no último dia do mês, você recebe a informação de que está sendo desligado da empresa, tá? Então, até o 7º mês, tu tinha juntado aqui os R$ 850 e agora menos aquelas outras despesas, né? Somaria aí, acumularia 3.450, tá? A rescisão, eu fiz um cálculo aproximado, tá? O valor líquido que você receberia desses meses de trabalho daria em torno de R$ 20.000. Então, os R$ 20.000 mais os R$ 3.450 menos as despesas do mês, sobraria 16.500, tá? E aí, no nono mês, menos as despesas, 9.550, no 10º mês, 2.600, no 11º mês, você já entraria no cheque especial, né? Você já não teria dinheiro suficiente para pagar as despesas, tá? Então, qual é o ponto aqui? O ponto é que depois do desligamento, quando para de entrar o salário, você tem apenas 3 meses para suprir as despesas mensais e conseguir um novo emprego, tá? Obviamente que eu estou fazendo aqui em cima daquele mesmo valor de despesas mensais. Você pode me dizer assim, não, mas aí eu corto tal coisa, eu cancelo isso, eu cancelo aquilo e eu consigo espichar para mais 2 meses. Ok, a gente entende isso e é bom que você faça essa reflexão, tá? Mas eu estou trazendo aqui um ponto que é só para abrir a mente mesmo, né? Você acha que 3 meses é suficiente para você arrumar um outro emprego depois de receber um desligamento? 5 meses é um bom tempo? Aí vale de cada um. Eu acho que aqui fica uma margem bem pequena até você começar a se mobilizar no mercado, até começar a fazer entrevistas, né? Até daí tem etapas, tem outras entrevistas, então isso pode demorar mais tempo do que 3 meses, tá? Se tiver muita sorte
E se tudo tiver num vento favorável assim para ti, ótimo, né? Tu vai se empregar rapidamente. Mas 3 meses eu considero uma margem bem curta, tá? Então, são pontos que a gente precisa pensar nisso, né? Mesmo que a gente esteja bem no emprego, né? Faça esse exercício, né? Pô, se eu perdesse hoje, quanto tempo duraria? Né? Entre aspas, assim, duraria, né? Quanto tempo eu teria para pagar as despesas do mês e me realocar no mercado, né? Se isso tiver muito próximo aqui de um mês, é, tá na hora de rever alguns conceitos aí, algumas questões do que tu tá, para onde está indo o teu dinheiro, né? Então, fica essa mensagem, tá? Eu trouxe aqui os pontos, tá? Revisando aqui rapidamente. Da situação não tendo nenhuma alteração, né, com relação a o quanto de tempo tu tem que trabalhar para suprir um mês de despesa, tá? Eu trouxe a situação de eventos, né, que geraram mais despesas e gastos imprevistos ou conscientes, o quanto que isso impacta nessa visão, né, do quanto impacta nessa tua estrutura. E eu trouxe também a visão do quanto impacta na tua estrutura se ficar, se o salário parar de entrar, tá? Então é por isso que para mim salário não é segurança, tá? O problema, eu quero mostrar para vocês que o problema não começa quando o salário acaba, tá? O problema começa quando a sua vida depende totalmente dele. Por quê? Porque se você não faz esse exercício acima que eu expliquei, as tuas decisões elas vão impactando. E quando o salário acaba, não, o problema ele já começou antes. Né? Ele começou antes com as tuas decisões, com a tua falta de visão do impacto futuro. Tá? Bem importante isso. Então a gente viu nesse exemplo nenhum luxo extremo, nenhuma irresponsabilidade absurda. É um exemplo muito comum, nada fora da realidade. Né? Até comentem aí se vocês têm algum ponto a acrescentar aqui, até para a gente fazer novos exemplos sobre isso, tá? Então, uma estrutura comum e a estrutura ela funciona. Tu vê que a situação está sobrando, o cara não está ficando negativo ali, mas tendo imprevistos, né? Aí realmente tudo complica, tá? Então, desde que nada dê errado, a estrutura ali está funcionando, mas muito frágil. Então, não traz segurança. O salário ele não traz segurança. E esse aqui talvez seja o maior problema da classe média atual, no meu ponto de vista. As pessoas estão dando continuidade na vida e sempre com essa corda no pescoço, tá? Não tem margem, sempre estão ali, ó, com a mãozinha de fora, né? Quase se afogando. Né? Então, essa confusão de continuidade com segurança, tá? O... Por que que eu falo isso? Porque receber dinheiro todo mês não significa estar protegido, né? É só uma engrenagem que ainda está funcionando. Quando ela para e a gente fica muito sujeito a ter esses aspectos, esses impactos que são externos, que não são do nosso controle, né? Eu posso estar bem no trabalho, mas daqui a pouco entra um chefe novo, um presidente novo na empresa e faz um corte em massa de posições. Pode acontecer, tá? Então, bem importante aqui no dia a dia, tá? No dia a dia de vocês, antes de tomar decisões por emoção, principalmente essas decisões por emoção, daqui a pouco é o filho pedindo para a mãe, para o pai, eu queria tanto um videogame, porque todos meus coleguinhas têm, eu não tenho. Aí você vai lá, compra um PlayStation 5, um Xbox, gasta 5 mil, fazem 10 vezes de 500. Faça o cálculo antes, tá? Faça o cálculo antes, veja o impacto que traz isso na estrutura. Se você fizer esse cálculo e não impactou a tua estrutura no teu ponto de vista com os exercícios que eu mostrei para vocês, beleza, fica mais tranquilo de tu assumir um novo custo, uma despesa. Agora,
Se isso vai impactar, aí é algo de se pensar, tá? Por quê? Né? Porque tem que fazer isso antes de aumentar ainda mais a sua dependência do salário. Senão você fica mais preso ainda dependendo daquele salário, tá? Então observe o impacto disso na sua estrutura ao longo do tempo. A segurança financeira não é apenas ganhar dinheiro, tá? É continuar de pé quando a renda falha e não chega, principalmente nesse ponto. A gente tem que estar esperando pelo melhor, pensando no pior, esperando pelo melhor. Então, se tu tiver esperando pelo pensando no pior e se precavendo, né, para essa situação pior, você vai fazer essa observação ao longo do tempo, você vai medir as suas decisões de despesas e tudo mais, e isso vai mitigar o risco da tua estrutura. Tá? E agora, para quem ainda tem dúvidas, né? Como construir uma estrutura menos dependente disso, como criar margem, como criar reserva, como é que a gente sai desse buraco, né? E aqui é só para avisar para vocês que é justamente sobre isso que a gente vai tratar aqui nos vídeos da Fortaleza Milionária, tá? Nós vamos trazer conceitos, vamos trazer temas importantes aqui, algumas aulas explicando o poder da estrutura, tá? Então você tem que ter essa visão na tua estrutura, né? E eu peço para vocês aí que curtam o vídeo, né? E principalmente se inscrevam no canal para você receber ali as notificações dos próximos vídeos. É sempre um vídeo por semana e nós vamos ter alguns vídeos de temas emblemáticos e vídeos como esse que são mais práticos aí e explicando conceitos que interferem na estrutura de vocês, tá? Então aqui eu termino, né? Para mim é por isso que salário não é segurança.